Fala galera, qual é a parada? Seu Mano Lucas chegando para mais um vídeo aqui no canal. Cola comigo, pega sua marmita e vamos nessa. Hoje nós temos um vídeo tanto quanto diferentes. Vamos avaliar imagens inéditas até o momento. Até então eu ainda não vi essas imagens rolando em nenhum outro canal da internet, senão o canal do grande campeão do Spain Pro, que foi o James Hollingshead, né? Eu acho que esse seria o nome da criança. Deixa eu ver se estou pronunciando direito. James Hollingshead, tá certo? É isso aí mesmo. E hoje a gente vai dar uma olhada nessas imagens porque elas estão de altíssima qualidade. Eu acredito que imagens que muitos de vocês, milhares de vocês, ainda não devem ter visto na internet. Hoje, a minha intenção é passar aqui pra vocês uma visão geral do que aconteceu nessa competição. Tem muita gente falando de controvérsia, muita gente falando de resultado injusto. Eu vou passar a minha opinião pra vocês sobre isso, mas antes a gente vai junto avaliar pose por pose, imagem por imagem, dos principais atletas, das principais colocações desta competição, começando com o Prejudging, manos. Lembrando pra você, meu mano, que o meu segundo livro, a edição de Booking no meu guia de 20 semanas em Booking, saiu, está disponível e vai estar aqui no topo da descrição. Pra quem não sabe, a gente lançou um tempo atrás, em janeiro desse ano mais especificamente, o meu guia de Cutting, né, que é o Definição em 12. E é um guia que vai te mostrar exatamente o que fazer durante 12 semanas de dieta voltada à perda de gordura, à definição. A gente teve milhares de transformações sensacionais de muitos de vocês que utilizaram o guia, né? Foi um sucesso absoluto e muita gente veio pedindo pelo guia do Bulking, o guia do ganho de massa muscular, e ele finalmente foi lançado. São 20 semanas de dieta voltada ao ganho de massa muscular e já está disponível, já foi lançado, ainda está com preço promocional de lançamento e vai estar aqui no topo da descrição se você quiser conferir. Eu montei ele de maneira muito mastigada para deixar para vocês o mais claro possível do que você precisa fazer sem o auxílio de um coach ou um treinador, para você que não tem dinheiro, não tem financeiro para conseguir bancar um coach, né, que às vezes acaba sendo muito caro. É claro que não substitui o trabalho de um profissional, mas é uma opção a mais para quem não tem condições de arcar com, né, um acompanhamento durante todo esse tempo. Então é isso, sem mais delongas, o link tá aqui na descrição, vamos nessa. Começando com o Prejudging, temos aqui imagens do nosso grande campeão, né, James Hollingshead. Cara, é um físico muito bom, não adianta a gente dizer que é um físico ruim. Ele tem um físico extremamente completo, pernas bem fortes, cortes bem profundos, tá bem condicionado, né? O abdômen dele, eu diria que é o ponto mais fraco do físico e foi o que trouxe muita controvérsia para muitas pessoas que falaram, abdômen liso, tava grávido, não sei o que. Realmente o James Hollingshead, ele é um cara que tem uma dilatação abdominal um pouco mais expressiva, digamos assim, mas a gente tem que admitir que mesmo tendo essa dilatação abdominal aqui no palco, durante as apresentações individuais, ele segurou bem, cara, ele conseguiu controlar bastante, você vê que ele estava se esforçando para segurar, você consegue dizer quando o atleta ele tem um controle de core mais natural e quando ele realmente está forçando bem para segurar. E o James Hollingshead se esforçou aqui para controlar bem a parede abdominal, poses muito fortes, costas muito fortes, inferiores de perna, posteriores de coxa muito bons, glúteo bem fibrado, bem cravado, né? A dorsal dele é boa. Novamente, o condicionamento não foi o ponto mais forte dele, mas a gente não pode dizer que o condicionamento dele estava ruim de forma alguma, né? O condicionamento dele estava muito bom. Nessa pose aqui de abdominais e coxas você vê muita definição, peitoral traçado, deltoide bem fibrado, braços bem completos. Não consigo achar um ponto fraco, panturrilha lá no lugar bem saltada. É um físico simétrico, né? Questão de simetria, proporção, ele estava muito completo, estava muito bom. Então vamos adiantar aqui uma pose de duplo bíceps de costas, excelente também. Não são costas extraordinárias, mas são costas muito boas. A gente não pode dizer que é um ponto fraco dele, né? Então a gente está vendo aqui a apresentação individual do James Hollingshead e a gente vai ver agora aqui a entrada. Pronto, chegamos aqui na parte de Prejudging, manos. Aqui é o pré-julgamento, onde acontece a maioria, né, dos julgamentos da competição. Temos aqui o nosso grande campeão, nosso maior representante atual, Rafael Brandão, né? O Brandão que levou um físico muito completo para a competição. A gente, cara, não tem como dizer que esse cara não evoluiu. Você que diz que o Brandão subiu a mesma coisa, eu vi brasileiro comentando isso, acredite ou não, você só pode ser cego. Infelizmente a gente tem na internet muita gente que quer deixar sua opinião, o que é totalmente ok, mas muita gente quer deixar sua opinião sem saber de porcaria nenhuma, sem ter o mínimo de noção de bodybuilding ou de evolução, né? As pessoas acham que em um ano o cara vai sair de um ponto e vai subir 10 degraus, e não é assim que funciona. O Rafa é um cara muito novo, ele tem 27 anos de idade, se eu não me engano agora. E o Rafa cara, ele se qualificou pro Olímpia mais cedo do que Jay Cutler, do que de Ronnie Coleman, do que Phil Heath, então eu acho que vale a pena a gente pensar por esse lado. O Rafa tem muito chão pela frente e ele tá representando muito bem o nosso país com um shape sensacional. Aqui foi a hora que meio que deixou todo mundo confuso, porque jogaram o James Hollingshead pro lado, deixaram ele aqui na esquerda sozinho.
né, e jogaram o Rafa meio que lá pro meio. Não meio porque eram, se não me engano, tinham 5 atletas aqui, não tenho certeza, né, mas jogaram ele ali pro lado do Regan. Deu a entender que o James Hollingshead estava sendo um pouquinho encostado, mas vale a pena a gente lembrar o seguinte, manos, não existe regra nenhuma que diga que quem é jogado pro lado tá pior ou melhor, tá? Isso é simplesmente uma especulação. A gente simplesmente acredita que quem tá ali no meio tem prioridade. Mas às vezes eles só apenas queriam comparar um atleta com o outro, e por isso eles fizeram esse tipo de movimento, tá? Então a gente tem aqui, ó, vamos começar com algumas poses, a gente tem aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Primeira, eu vou avançar um pouquinho porque aqui nessa hora o Rafa tava meio escondido, mas depois a gente vai voltar para as poses onde o Rafa tá aparecendo. E não adianta a gente ficar fazendo essas comparações se o Rafa não está aparecendo, né? Temos aqui, ó, a primeira pose que o Rafa aparece bastante, duplo bíceps de costas. Pose extremamente forte de James Hollingshead. Ele, aqui nesse lineup, junto com o Regan Grimes, são os caras que estão com maior volume muscular, certo? Infelizmente, manos, ou felizmente, não sei, depende do seu ponto de vista, uma grande prioridade na categoria Open ainda é para os jurados o volume. E nesse caso a gente não tem como dizer, é simplesmente inegável dizer que James Hollingshead era o cara mais volumoso, né, ao lado de Regan Grimes, que pra mim foi um cara que surpreendeu, cara. Pra mim o Regan, ele subiu de maneira que eu não esperava. Eu vi o Regan treinando sozinho e eu dizia, mano, esse cara não é lá essas coisas, mas quando ele subiu no palco e armou as poses do lado da galera, eu fiquei extremamente impressionado com o volume que o Regan trouxe, cara. As costas do Regan são extremamente boas, quando ele faz o lat spread, vocês vão ver que são quase excepcionais. Mas nessa pose aqui, nosso Rafa, infelizmente, ficou um pouco atrás do James Hollingshead pela questão do volume. Você vê que ali o posterior de coxa dele tá menor, né, do que o James Hollingshead. Você vê que os quads do James Hollingshead são mais expressivos, são mais saltados pro lado. O glúteo dos dois estava bem fibrado, o condicionamento dos dois estava muito bom nessa pose. Então é uma questão mesmo de tempo que o Rafa precisa para ajustar essa pose, né, que com certeza vai vir. Né, enquanto para o Regan já é um ponto mais forte, mas o Regan ele ficou em quarto lugar. E para mim o que determinou a quarta colocação do Regan foi condicionamento. O Regan era simplesmente o cara menos condicionado do top 4. Né? Então, à frente do Regan tínhamos ali Rafael Brandão, Lucas Osladil e James Hollingshead. A gente já vai chegar no Lucas Osladil, tá? Vamos lá. Pose aqui. Back lat spread, né? Expansão de dorsais de costas. Cara, expansão de dorsais de costas, outra pose que Regan Grimes e James Hollingshead têm uma certa vantagem. Rafa ainda levou aqui na questão de condicionamento do Regan, né? Mas quando a gente compara aqui com o James Hollingshead, eu não vou nem citar o nosso mano da esquerda aqui, porque ele não ficou no top 4, né? Eu vou só simplesmente falar que o nosso top 4, esse vai ser o critério desse vídeo, senão a gente vai perder muito tempo. O James Hollingshead novamente levou nessa pose aqui. Você vê que as costas do James Hollingshead estavam excelentes e agora que a gente está tendo acesso a essas imagens com mais qualidade, cara, fica um pouco mais fácil de entender e de visualizar, né, o que afinal de contas os jurados estavam vendo, porque às vezes na hora a gente tá vendo ao vivo, tá a flor da pele, vê aquela coisa, não, fala, pô, o Rafa tá muito melhor, e o Rafa tava sensacional. Eu acho que o que mais chamou a atenção pra mim foi a evolução do Rafa, né, ver o físico que ele levou nas últimas competições, o que ele trouxe agora, foi o melhor físico da carreira do Rafa de longe, mas realmente o James Hollingshead tava muito bem. Né? O Regan também estava muito bom, mas novamente menos condicionado. Você vê aqui que tem dobra ainda, resto de água na região da lombar do Regan. O glúteo dele estava fibrado, mas nem em comparação, né, com o glúteo aqui do James Hollingshead e do Rafa. Posterior de coxa do Regan são muito bons, então eles chamam bastante atenção. Você vê que tem muito detalhe ali no posterior, mas no quesito geral, densidade, profundidade de cortes, ele ainda estava atrás. Né? O Rafa aqui, na minha opinião, ficou em segundo, o Regan em terceiro nessa pose. Eu acho que eu ainda daria essa pose pro Regan na frente do Rafa pela questão do volume, manos. Apenas por isso. Né? Mas ficou ali entre o Regan e Rafa e novamente James Hollingshead levou essa pose. Tríceps de lado, uma pose extremamente estética para o nosso Rafael Brandão. Muito, muito boa pose. Para mim o Regan não controlou muito bem essa pose, né? A linha de abdômen dele não travou muito bem nessa pose em comparação ao Rafa. E por incrível que pareça, se vocês estiverem vendo as mesmas imagens que eu tô agora, James Hollingshead também travou bem a cintura aqui. Não deixou o bucho saltar pra frente, tava com a cintura travada, você vê, ó, tinha um físico estético, bastante detalhe. James Hollingshead mandou muito bem nessa pose, fez a troca ali da posição das pernas, que trouxe bastante detalhe ali, separação no quadríceps, né, no reto femoral, mostrou bem o medial, profundidade de cortes ali, o volume do vasto lateral dele, que também é muito grande. Né? Enquanto o Rafa, ó, quando puxou pro lado, você vê a estriação ali no vasto lateral. Aqueles detalhes que deixam o físico bem, sabe? Sensacional essa pose aqui. Diria que primeiro lugar nessa pose está entre Rafa e James Hollingshead.
mas novamente com alguma inclinação aqui para o James, cara, porque o James ele tava com uma densidade maior, né? Novamente a questão do volume, né? O tríceps do James você vê que salta um pouquinho pro lado, mas essa pose ficou bem pau a pau. O deltoide do Rafa tava melhor que o do James, né? Então são pontos aqui que jogam um contra o outro. Peitoral do James talvez estivesse um pouquinho melhor que o do Rafa. E o Regan ficou em terceiro nessa pose com certeza. Agora, vamos lá, próxima pose, abdominais e coxas. Aqui não tem como negar, essa pose é a do Rafa, é uma pose muito forte pro Rafa, porque destaca muito bem a linha abdominal do Rafa, né, que é uma linha extremamente estética. Pernas do Rafa também entram em destaque aqui, eram as pernas mais condicionadas de frente, você olhava as pernas do Rafa, você via a profundidade dos cortes. Então, abdominais e coxas, Rafa, segunda posição aqui, eu ficaria, cara, sinceramente, eu não acho que o Regan tenha ficado tão à frente do James Hollingshead, apesar de que ele tinha essa dilatação, mas na hora que ele aplicava as poses ele controlou muito bem, né? Então eu diria que ficou entre os dois aqui a segunda posição. E agora jogaram o James aqui pro meio, né? Pro meio assim, né? Pelo menos aqui onde a gente tá assistindo. Pose de mais musculoso, manos. É uma pose, né, que o pessoal gosta muito, destaca bastante a muscularidade geral do físico da pessoa. Rafa mandou bem demais, pra mim o Rafa levou essa pose aqui, é uma pose fortíssima no Rafa, que destaca muito a estética dele, com a linha abdominal, peitoral, braços extremamente cheios, o braço do Rafa tava melhor, o deltoide do Rafa tava melhor, tudo do Rafa aqui tava melhor na minha opinião, pernas, pra mim essa pose foi do Rafa all day, não tem nem o que falar, e segundo eu daria até pro Regan, e terceiro James Hollingshead, não acho que seja uma pose tão forte assim pra ele, não sei, é uma pose forte, mas em comparação aos outros dois. E agora temos aqui o nosso top 4 finalmente alinhado, manos. E o Lucas Osladio entrando no jogo, e é aqui que começa o grande negócio. Né? O Lucas Osladio é um cara muito famoso por entrar do avesso. Entrar extremamente condicionado no palco, glúteo extremamente fibrado. Só que o Lucas Osladio é um cara que literalmente tem que lutar para conseguir se sobressair em relação à sua genética. A genética dele é muito fraca, né? Ele não tem uma linha bonita, não tem um desenho de físico legal. Eu, sinceramente, dando a minha opinião sincera, preciso ser sincero com vocês, mas eu quero que vocês comentem aí embaixo a opinião de vocês, tá? Podem ficar tranquilos, isso aqui no final das contas é só a nossa opinião. Eu não acho que o físico dele seja nada demais, eu sinceramente não deixaria ele nem no top 5. Mas a gente tem que entender aqui o que se passou na cabeça dos jurados, e não o que a gente acha, tá? Então vamos tentar entender por que ele ficou nessa colocação. Temos aqui duplo bíceps de frente. Qual que é o ponto forte do Osladio aqui? Condição. Profundidade de cortes muito boas, vasto medial bem estriado, lateral também bem estriado, tem um volume muscular bom, que muita gente disse, ele se sobressaiu muito em relação ao volume e ganhou do Rafa por volume. Eu não sei onde é que tem diferença de volume aqui entre o Osladio e Rafa. Tirando as poses de costa, ainda batia o Osladio em questão de volume também em todas as poses. Desenho, bíceps do Rafa sobressaindo bem, dorsal muito mais aberta. Acho que essa pose aqui é do Rafa all day, pra mim duplo bíceps de frente é Rafa. O Rafa levou essa pose aqui com toda certeza. Aqui todo mundo pensando, beleza, tá entre James e Rafa, né? Era o raciocínio geral. Novamente, front leg spread, né? Expansão de dorsais de frente. Pose extremamente fantástica de Rafael Brandão, destaca muito bem a linha dele, né? A linha de cintura muito fina, dorsal muito saltada, ombros bem largos, a estrutura do Rafa é a melhor estrutura do palco, só que o Rafa ainda não preencheu essa estrutura. Então o Rafa tem de longe o maior potencial aqui, isso é fato, qualquer pessoa que fale que não sabe o que tá falando, cara. O Rafa tem a melhor estrutura aqui do palco. E o Regan também, cara, mas o Rafa ainda mais na frente. Só que o Rafa ainda não explorou essa estrutura ao máximo, né? Óbvio, ele tem 27 anos, mano, ainda vai explorar muito. O Rafa ainda vai brilhar demais. James Hollingshead não é uma pose muito boa dele, você não vê a dorsal saindo tanto, né? Apesar de não ter ficado ruim, né? A cintura ainda travou bem, mas pernas do Rafa estão com mais cortes. Em questão de volume não ficou muito para trás, o Regan também estava muito bem nessa pose, né? Mas eu acho que ele não expande tanto assim, eu acho que ele ainda mantém o abdômen um pouco travado aqui e não fica com aquele aspecto tão V. Lucas Osladio, novamente, o fator UOL aqui dele é o condicionamento. Muito bem condicionado, muito trincado. Na questão das pernas, um pouquinho mais de volume que as pernas do Rafa, mas não vejo uma justificativa plausível para ter ficado à frente dele. Todas as poses que envolvem glúteo pro Osladio são poses relativamente fortes, porque ele tem glúteos extremamente fibrados, né? Mas aqui a gente pode ver que na questão de superior, cara, ainda tava bem pau a pau. Talvez os braços do Osladio estivessem um pouquinho maiores que os do Rafa nessa pose, mais tríceps, né, principalmente, enquanto o Rafa com bíceps muito expressivos.
O peitoral do Osladil é bem largo, então isso é uma pose bem favorável para ele também, apesar de não ser um físico bonito, a gente tem que ver pose por pose e ver o que tá certo e o que tá errado, manos. Então, pose de peitoral de lado foi uma pose bem equilibrada, todos mandaram muito bem nessa pose. É uma pose muito forte pro Regan também, uma pose muito forte pro James, pose forte pro Rafa, então ficou bem disputado aqui. Nesse momento, os físicos que estão mais condicionados sempre vão ter vão ficar mais em evidência, né? Aqui, manos, eu diria que é o fator decisivo. É onde realmente aconteceu grande parte da decisão dessa competição. Questão de volume, nessa pose, nosso Rafa ainda fica um pouco para trás. Ainda é um grupo muscular dele que precisa de desenvolvimento maior, né? Ele sabe disso, com certeza. Em relação às últimas competições, melhorou demais, estava muito, muito bom. James Hollins também estava muito bem nessa pose. Ele não tem costas extremamente largas, mas ele estava muito, muito denso. E você vê que tem muita massa ali, cara, muita massa acumulada junto. Então, isso dá um destaque muito grande para a pose dele, né? É uma pose muito forte pro Regan, né? Mas como ele não ficou, eu acho que ele ainda deveria ter ficado ali na frente do Osladil. Mas realmente, vendo essas imagens em 4K agora, a gente começa a pensar um pouco, né? O Osladil, apesar de ter esse jeito dele de posar com a bundinha empinada, que eu acho horroroso, ele tava com um condicionamento muito bom, cara. Condição excelente. Expansão de dorsais, né? Novamente, é outra pose que melhorou muito pro Rafa, essa pose. Ele tá bem legal nessa pose, né? Mas o posterior de coxa, você vê que as pernas de costa ainda ficaram um pouco para trás em relação aos demais. Tem menos volume na dorsal em geral. São duas poses que ficam um pouquinho para trás em relação aos outros, que seriam a justificativa. Não acho que seja justificativa o suficiente para o Osladil ter ficado na frente do Rafa, né? E aqui é o que onde a gente começa a ver o problema da situação, né? Linha abdominal do Osladil muito feia, muito quadrado, não tem estética nenhuma, né? Pernas boas, com fibras e tudo mais, mas a perna do Rafa tava com cortes bem mais fundos, mais detalhe em adutor de coxa. E aqui, ó, zoom bom aqui nos nossos, no campeão e no nosso campeão, né? Você vê aqui, ó, pose de most muscular do Rafa, do lado do James Hollins, cara, muito, muito equilibrado. Eu sinceramente acho que o Rafa poderia sim ter ganhado a competição, mas o fator que mais foi expressivo, que mais justificou a colocação dele foi a questão realmente de volume, que o Hollins é um cara mais volumoso, né? Ele é um cara maior, ele é um cara com mais idade, com mais tempo de treino, então realmente ele sobressaiu nessa área. Rafa estava com cortes mais profundos, na minha opinião estava assim mais condicionado. Você vê ali a fibra do peitoral, o peitoral inteiro do início ao fim. Você vê que o quadríceps do Rafa estava mais encaixado, né, mais cheio. Então foi uma questão de volume aqui, né? Essa foi a decisão dos jurados. O abdômen, né, do Hollins estava um pouquinho apagado, né? Tinha um pouquinho de água ali ainda, mas não o suficiente aparentemente para fazer com que isso fosse, né, algo relevante. Aqui novamente mais algumas comparações, né, com as mandatórias. Mandatórias o Rafa manda demais, cara. A linha dele nas poses de lado ficam muito boas. Na pose relaxada aqui de frente você vê que a condição do Rafa não estava nada atrás do Osladil. O Osladil com água ainda aqui na lombar, né, dobras aqui pela lombar, enquanto o Rafa extremamente fibrado do início ao fim. O glúteo do Rafa muito detalhado, muito fibrado. Mais uma vez um duplo bíceps aqui de frente. Duplo bíceps do Lucas Osladil bem fraco, não tem muita expansão de dorsal. A cintura dele é bem grossa, então a dorsal não tem aquele fator, sabe, do wall que abre bastante. Bíceps aqui do Rafa muito mais saltado que do Lucas. Não vejo diferença de volume aqui. Não sei ainda como o Lucas ficou na frente do Rafa, né? Mas estou tentando entender o que os jurados queriam, o que os jurados estavam pensando. Eu acho que o peitoral de lado realmente é uma pose que o Rafa precisava de mais volume no posterior, de repente, um posterior um pouco maior, né? Você vê que em relação aos outros tá um pouquinho menor, mas, né? Aqui eles jogaram os dois pro meio, então estavam comparando aqui os dois. Pra mim, realmente, a única coisa que deixou o Rafa com a terceira colocação em relação ao Osladil foi volume. Acho que tenha sido justo. Não, acho que o Rafa deveria ter ficado na frente. Cara, é muito difícil, porque até ontem eu tava com uma cabeça e hoje vendo essas imagens, assim, com essa qualidade é outra coisa, né? Por isso que eu sempre digo, espera ver as imagens com alta qualidade pra você tirar uma opinião sobre isso. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Pra mim, o meu top seria ainda James Hollins com o primeiro lugar. Achei sim que o James estava em primeiro, que foi justo. Acho que o Rafa poderia sim ter ganhado, mas não acho que foi injusto o James ter ganhado. Eu entendo vendo essas imagens. Rafa, segundo lugar, com toda certeza. Terceira posição entre Osladil e Regan Grimes, porque o Osladil ainda estava bem superior, e condicionamento sempre vai ser algo que vai se
sobressair bastante nesse tipo de competição. Vídeo tanto quanto diferente pra vocês, o importante é que estamos no Olímpia pela primeira vez em mais de 30 anos, eu queria dar o meu parabéns especial para o Rafael Brandão, eu tenho certeza que esse cara ainda vai brilhar muito, mas muito na história do nosso esporte, representando cada vez mais, de maneira melhor e melhor, o Brasil lá fora no palco do Olímpia. Esse cara tá só começando a história dele com 27 anos de idade, já tá batendo de frente com todos esses monstros que estão lá há tanto tempo. Então, Rafa, tamo junto, meu irmão. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Valeu, falou e tchau.